Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos falar um pouco do regresso ao nosso lugar. Vamos também abordar o Mar Azul, que continua a ter ondas indesmentíveis, apesar de alguns quererem fazer de conta que as mesmas não existem. E vamos terminar com ligeiras anotações sobre uma casa que está a arder e nós não vamos fazer papel de bombeiros voluntários. Na última jornada, o Futebol Clube do Porto regressou ao seu lugar. Depois de, na jornada anterior, ter perdido a liderança para o Benfica, numa derrota no Estádio da Luz por 1-0, mas que pareceu para alguma comunicação social ser o descalabro para o Futebol Clube do Porto, dado que nos auguraram uma crise, dado que nos auguraram o tal descalabro, dado que auguraram que no Futebol Clube do Porto já não se lutaria para o primeiro lugar. A verdade é que, volvida a uma jornada, pese embora o interregno de campeonato, o Futebol Clube do Porto regressa ao seu lugar por direito próprio. Regressa a esse lugar porque tem sido, apesar de tudo, a melhor equipa, é neste momento o melhor ataque, é a segunda melhor defesa. Este é o Futebol Clube do Porto, primeiro classificado. Um primeiro classificado que, como digo, apesar do interregno no campeonato, já vinha dando sinais de retoma. O Futebol Clube do Porto que venceu em Vila Real para a Taça, um jogo que naturalmente seria sua obrigação vencer, venceu depois em Moscou e, apesar de alguma comunicação social ter desvalorizado essa vitória do Futebol Clube do Porto na capital russa, apesar de alguma comunicação social dar a entender que o Futebol Clube do Porto não fez mais do que a sua obrigação, é bom recordar que, por exemplo, a Rússia, da qual o Lokomotiv é o campeão, está à nossa frente no ranking. O tal ranking que muita gente enche a boca para falar. Nesse tal ranking, o país que está imediatamente à frente de Portugal é a Rússia. Portanto, nós vencemos em casa de um campeão que não é de um clube de terceiro mundista. Aliás, falou-se muito da derrota do Benfica frente ao Ajax e a Holanda está francamente atrás. E, portanto, é bom que tenhamos como presente estas realidades, muitas das vezes desvirtuadas, muitas das vezes com realidades alternativas que nos vão sendo criadas, fazendo crer que as vitórias do Futebol Clube do Porto tenham sempre pouco valor. Mas, como disse, já durante este período o Futebol Clube do Porto deu sinais de retoma, o Futebol Clube do Porto reagiu da forma que é natural reagir-se no Futebol Clube do Porto, que é com vitórias. Este jogo frente ao Feirense foi uma boa vitória, uma vitória frente a um clube difícil, uma vitória frente a um adversário que, mesmo depois desta jornada, continua a ser a melhor defesa do campeonato à frente do Futebol Clube do Porto. Feirense com 5 golos sofridos, o Futebol Clube do Porto com 6, e, portanto, sinal que enfrentamos um adversário com valor. Um jogo onde mais uma vez ficou reforçado que, afinal de contas, o plantel curtinho de Sérgio Conceição, o plantel pequenino do Futebol Clube do Porto, não é assim tão pequenino. Sérgio Conceição tem criado novas armas, como é o caso de Oliver Torres, como é o caso de Adriano Lopes, potenciando os valores que tem à sua disposição, e os portistas muitas das vezes parece não valorizarem isto, ao contrário da comunicação social, que insiste e persiste e repite nas nossas alegadas debilidades. Neste jogo, e quero ter cuidado a começar a falar destas coisas, porque os processos andam aí. Ou na sequência deste jogo, Bola e Record deram muito ênfase aos alegados erros do vídeo-árbitro. A Bola escreveu que era um líder com avaria no protocolo, dando ênfase à expressão VAR, enquanto que no Record fez primeira página com o insuspeito Jorge Faustino e Marco Ferreira. Pena que o Record não tivesse dado sempre ênfase à carreira de Marco Ferreira. Sobre os erros de arbitragem, ou sobre os alegados erros de arbitragem desse jogo, eu gostava de dizer o seguinte. O primeiro erro de arbitragem surge aos 3 minutos, quando o Futebol Clube do Porto marca um golo que foi anulado incorretamente pela equipa de arbitragem. Um lance onde não era possível o vídeo-árbitro intervir, porque Rui Oliveira interrompeu o lance antes da bola entrar na baliza. Mas a verdade é que o Futebol Porto aos 3 minutos devia estar a ganhar por uma bola a 0. Depois tivemos o lance de Filipe. O lance de Filipe, que é um lance que deu muito que falar, mas onde eu vos vou ler a apreciação que um ex-árbitro fez, e é uma apreciação com a qual eu estou 100% de acordo. Diz um ex-árbitro o seguinte: humanamente, só havia uma decisão: assinalar fora de jogo. Depois, temos o VAR que analisou, no momento do passe,
Filipe Canouzel, se Filipe está ou não em fora de jogo. O pé esquerdo do jogador do Feirense coloca em jogo o tronco, a cabeça e as pernas do defesa do Futebol Clube do Porto. Boa decisão. Isto foi aquilo que um ex-árbitro, chamado José Leiroz, analisou no Tribunal do Jogo sobre este lance. E, portanto, eu faço minhas as palavras de José Leiroz, não tenho rigorosamente nada a retirar. Até porque aquilo que manifestamente aconteceu foi que o vídeo-árbitro fez zoom aos pés, quer do defesa, quer de Filipe, e percebeu claramente que o pé do jogador do Feirense colocava Filipe em jogo. Mas verdade seja dita que se este lance tivesse passado com fora de jogo, não seria um escândalo, não seria nada de extraordinário. Ao contrário, por exemplo, do amarelo mostrado a Vítor Bruno. Vítor Bruno viu o cartão amarelo por falta sobre Corona e devia ter visto vermelho. Aquele lance é para cartão vermelho. E é um lance onde o vídeo-árbitro poderia ter pedido ao árbitro para ir ver novamente esse lance. Porque era lance para cartão vermelho. E aqui ninguém falou. Vão ver este lance. E é extraordinário que a bola venha a falar da avaria do protocolo do VAR. Então, e no dia anterior, no Jamor, não houve avaria do protocolo? Será que faz parte do protocolo Vítor Ferreira, vídeo-árbitro do Belenenses Benfica, chamar Artur Soares Dias para ver o lance que ditou a primeira grande penalidade e única do jogo a favor do Benfica? Aquilo que aconteceu é que Vítor Ferreira colocou Artur Soares Dias entre a espada e a parede. Num lance onde manifestamente ninguém sério pode afirmar que houve falta, num lance onde manifestamente não há nenhuma imagem que seja clara a demonstrar que houve falta, o senhor vídeo-árbitro colocou entre a espada e a parede Soares Dias, tendo em conta toda a pressão mediática que o Benfica criou em redor deste árbitro. Ora, Artur Soares Dias, naquela situação, o que é que ia fazer? Tinha duas formas. Uma, assinalar grande penalidade e fugir ao foco mediático colocado pelo Benfica. Segunda possibilidade, não assinalar grande penalidade, porque eu tenho a certeza absoluta que Artur Soares Dias não teve a convicção plena daquilo que estava a fazer. Ninguém em sua consciência tem. E daí a demora de Artur Soares Dias a analisar o lance, porque quando um lance é indiscutível, não é preciso estar ali 2 minutos a olhar para as imagens. Vê-se o lance e assinala-se. Obviamente que Artur Soares Dias não tinha a certeza absoluta de que era penalti. Mas eu também não tenho dúvidas nenhumas que esta pressão mediática asquerosa que o Benfica criou em redor de Artur Soares Dias contribuiu em muito para esta sua decisão. E esta forma de colocar o árbitro do Porto entre a espada e a parede não é agradável, não é simpática e eu acho que devia levar para alguma reflexão. Porque, segundo a imprensa, Rui Oliveira e Vasco Santos terão sido chamados pelo Conselho de Arbitragem para se explicarem sobre a validação do primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Eu acho que Vítor Ferreira também se devia explicar do porquê de ter chamado Artur Soares Dias no lance do penalti a favor do Benfica. Em resumo, o Futebol Clube do Porto está de volta ao seu lugar, o Futebol Clube do Porto está de volta ao lugar que é seu por direito próprio, o Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar. É muito cedo, muitas jornadas pela frente, mas quem é que vai à frente alumia 2 vezes. E aquilo que nós queremos é dar continuidade a este primeiro lugar, já com uma vitória no próximo jogo na Madeira. Quem também contribuiu e continua a contribuir para as vitórias do Futebol Clube do Porto é o Mar Azul. O Mar Azul constituído por todos nós, o Mar Azul constituído pelos adeptos do Futebol Clube do Porto que desinteressadamente continuam a apoiar a sua equipa. No passado domingo de manhã trouxemos aqui à colação algo que já não é novo. Algo que já é do conhecimento de todos, apesar dos cartilheiros, cartilhados, amestrados e avançados da comunicação social mandatada pelo Benfica continuarem a ignorar e criar uma realidade alternativa. Mesmo em jogos disputados a sul do país, mesmo em jogos disputados na capital do país, o Futebol Clube do Porto tem tido excelentes assistências. O Mar Azul, que empurra a equipa para a vitória, tem estado sempre presente. E trouxemos à colação que neste campeonato, quer em Belenenses Futebol Clube do Porto, quer em Belenenses Benfica, ou por outra, na comparação entre estes 2 jogos, o Futebol Clube do Porto teve mais adeptos no estádio. Dados oficiais da Liga. Mas mesmo que o Futebol Clube do Porto tivesse tido ligeiramente menos adeptos, quando traçamos a comparação do Clube dos 6 milhões com todos os outros, o Futebol Clube do Porto sairia sempre a ganhar. Esta mobilização é constante e só a desmente os mentecaptos, só aqueles que são realmente pagos para criar uma realidade alternativa. Até porque basta recuar à época passada.
e recordar a assistência que o Futebol Clube do Porto teve em Portimão num domingo à noite. Basta recordar a assistência que o Futebol Clube do Porto teve no jogo com o Estoril numa segunda-feira à noite. E basta ver as assistências que esses jogos tiveram para perceber a mobilização que querem omitir. A mobilização que não querem transportar para a realidade. E apenas nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, continuamos a ver isto. Não tem problema nenhum. Não nos atirem areia para os olhos. Porque por muita areia que atirem para os olhos, nós vamos continuar a dizer as verdades. E não só vamos continuar a dizer as verdades, vamos também continuar a recordar as verdades. E o que é recordar as verdades? Fiquei, de certa forma, surpreendido com o facto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ainda no decorrer do Vitória de Guimarães Braga da passada sexta-feira, ter emitido um comunicado onde iria pedir esclarecimentos, onde queria analisar o porquê da entrada tardia dos adeptos do Braga no estádio de Guimarães. Eu acho muito bem. Eu acho muito bem que a Liga se preocupe com os adeptos. Eu acho muito bem que a Liga queira saber porque é que estas coisas acontecem. Agora, a pergunta é, e quando é o Futebol Clube do Porto? A Liga, porventura, pronunciou-se no que quer que seja sobre a revista que todo o país pôde ver, escandalosa, de que os adeptos do Futebol Clube do Porto foram alvo à entrada do Estádio da Luz? A Prosegur, que disse que iria fazer um processo de análise, já chegou a alguma conclusão? A Liga está a assobiar para o lado? Todas as entidades competentes estão a assobiar para o lado? A polícia, o que é que tem a dizer sobre isto? Vai cair no esquecimento esta pouca vergonha que aconteceu no Estádio da Luz? É que, pelos vistos, é muito importante saber porque é que os adeptos do Braga chegaram tarde. E eu acho que é. Mas, pelos vistos, não é importante saber o que é que se passa com os adeptos do Futebol Clube do Porto. E aquilo que me parece é que esta revista vergonhosa, as diversas queixas, os diversos testemunhos dos adeptos do Futebol Clube do Porto que foram traduzidos à praça pública, parece que estão aqui no esquecimento. É para deixar aqui no esquecimento? Ou a Liga assobia para o lado sempre que o tema é Futebol Clube do Porto? É importante que isto fique bem claro, porque este tema tem que ter consequências. Nós, adeptos de futebol, adeptos do Futebol Clube do Porto, não podemos ir ao Estádio da Luz ou outro estádio qualquer, mas neste caso, em relação ao Estádio da Luz, sermos provocados, maltratados, sermos violentados e não acontecer nada. E isto não pode cair no esquecimento, ao contrário daquilo que as entidades do futebol português parece que querem fazer. E, portanto, nós não vamos deixar cair este assunto, nós não vamos deixar cair este tema, e a Liga tem que se responsabilizar por isto, tem que tratar os adeptos do Futebol Clube do Porto da mesma forma que trata os adeptos dos outros clubes. Entretanto, e como tema final, gostava de vos falar de uma casa. Uma casa que muitos construíram a dizer que era uma casa sólida, mas que parece que está a arder e que se vai desmoronar. Essa casa é a Casa do Sport Lisboa e Benfica, uma casa na qual nós não queremos fazer papel de empreiteiros, não queremos fazer papel de bombeiros, mas não podemos deixar de assinalar algumas situações. E vamos falar só de dois casos muito rápidos. O caso de António Simões. O caso de António Simões, em que os cartilheiros do Benfica querem fazer passar a ideia de que António Simões está muito chateado por não ir a Benfica TV. E, de facto, esta gente perdeu a noção do ridículo. Obviamente que uns até dizem que Luizão é a lenda viva do Benfica, comparam-no com António Simões, mas quer dizer, eu acho que essa gente já nem credibilidade tem. Agora, é preciso que se perceba, que se analise e que se interprete aquilo que as pessoas dizem. Isto é uma questão de português. Isto é uma questão de língua portuguesa. E é uma questão de língua portuguesa de gente com boa fé. Gente para quem este assunto não tem o mínimo interesse, isto é lá na casa dos outros, mas que de facto é vergonhoso quererem nos fazer passar a todos por burros, a todos por otários, querem nos meter pelos olhos dentro uma realidade que não é verdade. Aquilo que se passa é que António Simões ficou incomodado com o facto de, quando criticou Pedro Guerra na antena da Benfica TV, o Benfica de Luís Filipe Vieira ter tomado as dores de Pedro Guerra. O ponto é só este. E quem quiser dizer o contrário mente, manipula. O ponto que se coloca é que António Simões, uma lenda do Benfica, e uma lenda, por que não dizer também, do futebol português, viu-se chateado, viu-se incomodado, viu-se arreliado com o facto de, perante as críticas públicas que fez a Pedro Guerra, o Benfica ter tomado as dores do seu cartelhado. Mas mais do que isto é o reflexo da nossa sociedade. E porquê é que é o reflexo da nossa sociedade? Por uma razão extremamente simples. Quem é que de nós, nas suas empresas, nas suas vidas, nunca viu alguém a ser promovido meramente porque é bajulador? Meramente porque não tem ideias próprias e apenas abana a cabeça a dizer que sim ao seu chefe? Quem são aqueles que nunca viram que aqueles que têm opinião própria, aqueles
aqueles que defendem os seus posicionamentos, aqueles que não se deixam condicionar pelos seus superiores. Quem nunca viu esses a ficarem para trás e os outros a avançarem? Este caso só demonstra aquilo que é o Benfica. O Benfica, de Luís Filipe Vieira, o Benfica, este Benfica, não quer gente capaz, não quer gente com valor, quer gente que abane na cabeça a dizer que sim ao Sr. Primeiro-Ministro. E é extraordinário que isto aconteça, até porque, à hora que o episódio do Batalha vai ser publicado, já ocorreu a entrevista ao Sr. Primeiro-Ministro na TVI. Ocorreu, se ele, entretanto, não se tiver esquecido do caminho para a estação de Queluz. Mas eu espero que, de facto, e este é o outro tema que eu gostava de falar do Benfica, que ele explique com verdade, se é que ele sabe o que isso é, esta gravação com o Rui Vitória. Muitas teorias têm sido colocadas sobre a gravação, foi colocada por vieiristas, foi colocada pelo Benfica. Eu não sei quem foi, não me interessa, não quero saber. Agora, mais uma vez, só não gosto é que me atirem areia para os olhos. Aquilo que nós ouvimos naquele telefonema é o mesmo que o Luís Filipe Vieira tentou fazer com Jesus. Arranjar uma proposta para o treinador e fazer entender que o treinador sai não porque o Benfica queira, não porque o seu presidente quer, mas porque a proposta é muito boa para o treinador. Quem percebe um bocadinho disto, quem anda minimamente no mundo do futebol, sabe perfeitamente que quando um clube fica sem treinador, a primeira coisa que acontece é irem bater à porta desse clube, oferecerem treinadores. Os clubes não precisam de andar à procura, vão logo lá bater à porta. O que se passou com Everton e Rui Vitória foi isso. Foram oferecer Rui Vitória ao Everton. Não foi o Everton que fez uma proposta. Por alguma razão, o Luís Filipe Vieira diz, então o homem gostou do currículo dele. Porque foram lá apresentar Rui Vitória ao Everton. Quem não quiser perceber isto, faz de conta que a realidade é outra. Aquilo que aconteceu é que o Luís Filipe Vieira queria empandeirar o Rui Vitória. Tinha em César Boaventura um seu auxiliar, um seu intermediário, o que é perfeitamente normal no mundo do futebol, e queriam chegar a um acordo para que o Everton pagasse, para que Luís Filipe Vieira se pudesse valer disso para justificar a saída aos sócios, mas e quando se ouve dizer que Luís Filipe Vieira foi inflexível ou era inflexível na cláusula, estamos todos a brincar. Porque ele diz que a cláusula é de 15. Puxa lá por 10, mas isto é negociável. São palavras dele. Portanto, aquilo que o Benfica queria era em dezembro ou janeiro, em pleno ano do suposto penta, que foi peta e um pente, depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões com 0 pontos, queria dizer que surgiu uma grande proposta para Rui Vitória e que Rui Vitória aceitou. E outra coisa, dizem eles que o Rui Vitória sabia de tudo. Então, se sabia de tudo, qual era o problema que o Luís Filipe Vieira tinha em que não se soubesse que ele sabia de tudo? É que ele diz a César Boaventura, atenção que eu não sei de nada. Então se era tudo às claras. Então se o Rui Vitória sabia de tudo, se o Rui Vitória sabia, o seu empresário Afzal também tinha que saber. Então qual era o problema de saber que o Luís Filipe Vieira sabia da proposta? Rabo escondido com gabo de fora, gato escondido com rabo de fora, desculpem, vale tudo. Mas mais uma vez, o modus operandi habitual do Benfica. Meus caros amigos, é desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde abordamos os temas da atualidade e, essencialmente, onde não deixamos que nos atirem areia para os olhos. O polvo existe. O polvo quer nos atirar areia, mas nós não deixamos. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.